Foto daqui da Praça André de Albuquerque, marco zero da cidade, ponto geodésico da cidade. Carlos Lima, eu queria que você mostrasse aqui pra gente. Essa praça, ela recebeu esse nome em homenagem ao herói André de Albuquerque Maranhão, que lutou bravamente contra os revoltosos da Revolução Pernambucana ao lado de Padre Miguelinho. Portanto, para falar da história, a gente tinha que escolher um local histórico para começar esse RNTV de hoje. Há 412 anos era fundada Natal. Num lugar estratégico, uma fortaleza foi erguida. Os anos se passaram e a cidade passou por muitas mudanças e evoluções. A posição privilegiada também fez com que Natal se tornasse base americana durante a Segunda Grande Guerra, o que motivou desenvolvimento e pioneirismo à capital potiguar. Do mar vieram os colonizadores. No encontro entre o oceano e o rio, surge a conquista, o território do Rio Grande. O período na União Ibérica, quando Portugal estava sob o domínio da Espanha. Para guardar a costa, afastar os franceses e garantir a posse da colônia, o rei Felipe II mandou construir uma fortaleza. Construção iniciada em 6 de janeiro de 1598, por isso o nome, Fortaleza dos Reis Magos. Ela efetiva a presença europeia aqui na região, porque aqui próximo nós tínhamos já a presença indígena, né? A grande aldeia, a aldeia grande dos potiguares era logo aqui do outro lado do rio, um pouco mais adentro. Nas imediações da fortaleza se formou uma pequena povoação, mas o local era impróprio. Em uma invasão seria alvo fácil. A cidade deveria ficar em uma área mais protegida. E em 25 de dezembro de 1599, Natal foi fundada, dia e mês que remetem aos festejos natalinos. Quando Portugal fundava uma cidade, era tradição realizar uma missa e o ato religioso foi feito aqui, onde hoje é a Praça André de Albuquerque. No local também foi construída uma igreja e ao redor tinham apenas 16 casas. Para se ter uma ideia de como Natal era pequena, a cidade era marcada por cruzes, uma espécie de cruzeiros de posse. Nesse local ficava uma delas, atualmente a Praça das Mães. A outra marcação ainda está aqui, a Santa Cruz da Bica. Hoje a região é conhecida como Baldo. No início do século XX, Natal passa por uma série de transformações em nome da modernidade, da ideia de embelezamento. Na época, um quarteirão inteiro de casas e comércios foi demolido. Por concentrar alguns pontos importantes, né, também na questão do poder, derrubaram essas casas e se fez aqui uma praça comemorando o 7 de setembro. Por isso a gente fala aqui a Praça 7 de Setembro. Também construída no início do século XX, a Praça Augusto Severo, um marco para o desenvolvimento urbano da cidade. É construído o Teatro Alberto Maranhão, antes chamado de Teatro Carlos Gomes, um ícone da modernidade e progresso. E a cidade alçou voos mais altos. Na década de 30, Natal entrou na história da aviação. Os hidroaviões começaram a pousar no Rio Potengi. Eles eram retirados da água com o auxílio de rampas. Neste período acontecia na Europa o maior conflito militar da história, a Segunda Guerra Mundial, a luta entre o eixo Alemanha, Itália e Japão e os aliados, Inglaterra, França e União Soviética. Em 1941, os Estados Unidos entraram no conflito e, em seguida, o Brasil também declarou guerra ao eixo. O avanço das tropas rivais preocupava os aliados, porque a navegação do Atlântico ia ficar comprometida. E a partir deste momento, Natal torna-se um ponto estratégico para a defesa do Atlântico Sul. O trampolim da vitória, ou seja, um ponto aqui de enviar os aviões de pessoal para o fronte de guerra na Europa. Desenvolvimento que também trouxe mudanças nos hábitos. Natal foi a primeira cidade do país a abdicar o uso do paletó. Tá? Há mudanças também de questão das danças. Natal usou muito jazz, cantou e dançou jazz. A cidade usou Coca-Cola, a primeira fábrica do Brasil foi em Natal, na base aérea.
Enfim, Natal mudou drasticamente. Natal também foi o cenário do encontro de 2 presidentes durante a Segunda Guerra Mundial. Só as nações que combateram na guerra teriam o direito a traçar os destinos do mundo após a guerra. Então Vargas veio aqui dizer para Roosevelt que o Brasil queria lutar na guerra com tropas junto com os americanos. Em Parnamirim foi erguida uma das principais bases militares norte-americanas fora do território dos Estados Unidos. E para ligar Natal a Parnamirim, foi construída a Rua da Pista, hoje as avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho. Com a construção desta avenida logo após o período da Segunda Guerra Mundial, bairros como Neópolis, Mirassol, Candelária, Potilândia, né? Esses bairros eles vão surgir dentro de um programa de estímulo ao crescimento. Natal é a 5ª cidade mais antiga do país. São 411 anos de uma rica história que orgulha os natalenses. O saudoso Câmara Cascudo dizia: um povo que não tem passado não tem futuro. Então é muito importante que a gente preserve essa história dessa cidade.